Olá, tudo bem? Estou aqui de novo e dessa vez eu venho aqui para compartilhar com vocês algo que tem mexido o meu coração, tem agitado a minha alma, tem me feito refletir, repensar nesse momento tão único, tão especial, de tempo de ressignificar as coisas, de reavaliar a nossa forma de pensar, de entender, de reconsiderar as coisas, de observar as novas que a gente está fazendo, caminhos novos que se abriram e que a gente não sabia nem que podia usar. Então essas coisas têm trazido muita reflexão, com certeza, não só na minha vida, como na sua também. E tudo isso não é só na nossa vida secular, mas principalmente na nossa vida espiritual, que é aquilo que vai com a gente para o resto, né? Então, eu queria dividir um pouquinho o meu pensamento, a forma que eu estou pensando, aquilo que a palavra tem trazido, para que a gente possa se fortalecer juntos. Afinal de contas, a unidade é importante, nós temos que crescer juntos. Aquilo que Deus tem me dado, eu quero dividir com você e você divide comigo também. Isso é a Igreja de Cristo, né? Então, para começar, uma das coisas que a gente tem que entender, que o que é mais importante para Deus não é a nossa salvação. O mais importante para Deus é o que Ele pode fazer com a nossa vida depois da salvação. Então, o que o Senhor quer é o seguinte: quanto você vai se oferecer para mim, para que aquilo que eu tenho como plano para a sua vida possa ser realizado, eu possa ir adiante, eu possa fazer aquilo que eu projetei para você. Vai depender do quanto você vai se ofertar para mim. É isso que o Senhor espera. A nossa oferta, a nossa consagração, a nossa entrega, para que Ele possa cumprir algo que com certeza não é nada pequenininho, porque as coisas de Deus são coisas grandes. Nós podemos esperar coisas grandes e viver coisas grandes, certo? Então vamos lá no texto de Romanos 12, 1, 2, um texto conhecido, né? Mas nós vamos falar um pouquinho dele. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Amém. E é um texto muito bonito e às vezes a gente precisa refletir um pouquinho. Esse texto aqui é o apóstolo Paulo que está falando. No versículo 1, a essência do versículo 1 é o seguinte: gente, Jesus está esperando vocês se consagrarem inteiramente, como um sacrifício para Ele. E isso aqui não é uma coisa assim muito simples, mas é uma coisa essencial de Deus. Quando nós vemos lá no Velho Testamento, os sacerdotes eram aqueles que pegavam os animais e entregavam no altar, faziam um sacrifício com esses animais. Hoje, no Novo Testamento, nós não fazemos mais isso. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que nós somos reis e sacerdotes. Então, nós que somos sacerdotes, entregamos no altar o sacrifício. Que sacrifício? Que animal? Agora não são mais animais, é a nossa própria vida. Então eu, como sacerdote, agora no Novo Testamento, eu estou entregando a minha vida no altar para que ele seja um sacrifício vivo nas mãos do Senhor, para que o Senhor possa realmente me usar naquilo que tem. Agora, essa entrega, para que isso realmente aconteça, eu preciso ter um entendimento de quem é Jesus, as obras de Jesus, assimilar isso no mais possível no meu interior e com esse entendimento ter um coração tão grato, um coração tão disposto de reconhecer a misericórdia de Deus pela nossa vida. E aí sim, aí eu me entrego, eu me rendo, eu falo: Senhor, eis-me aqui, usa a minha vida, é aquilo que eu tenho de mais precioso, o meu viver para o Senhor. Então, isso é o que diz o primeiro versículo. E no segundo versículo, nós temos o seguinte que diz assim, que é a questão do transformar a nossa mente. O texto diz que para que isso aconteça, para que a gente chegue nesse sacrifício, nós precisamos ter uma mente renovada.
Uma mente renovada é aquela mente que está tão entregue ao Senhor que ela consegue discernir o que vem de Deus e o que não vem de Deus. Uma mente renovada é aquela que tem uma visão, um entendimento do plano, do projeto, do reino de Deus. Uma mente renovada é aquela que é uma mente entregue, aquela que é uma mente que está disposta a ser a ferramenta nas mãos do Pai. E que ferramenta! Que ferramenta preciosa é uma mente renovada na mão do Espírito Santo, para realizar coisas que nós ainda nem imaginamos, que já estão preparadas para nós. Agora, a renovação de mente, ela vem através do arrependimento. E não é só arrependimento dos nossos pecados. É lógico, temos que nos arrepender, somos falhos, nós erramos, temos que estar em constante pedido, Senhor, errei nisso, errei naquilo. Então, nós temos que estar arrependidos das nossas obras erradas. Mas existe um arrependimento que às vezes a gente não se dá conta, que é o arrependimento da independência de Deus. Exatamente, independência de Deus. Como o Senhor nos fez seres inteligentes, capazes, o que nós vamos fazer? Nós vamos vivendo a nossa vida independente de Deus. Eu sei resolver isso, eu sei resolver aquilo. Pode deixar comigo, não tem problema. E assim a gente vai fazendo a nossa vida, a gente vai vivendo dia após dia, sem perguntar a Deus, sem entender se aquilo que nós estamos fazendo realmente é a vontade de Deus. Mas quando nós chegamos no momento de um impasse, de uma adversidade, de acúmulo de confusões na nossa vida, o que a gente faz? A gente volta a olhar para o Senhor e corre para os braços dele. E a gente não se dá conta que nós estamos sendo um filho pródigo. O filho pródigo é aquele que se sentiu tão independente do pai, não precisa do pai. E pegou a sua parte, foi embora e gastou do jeito que ele achava melhor, segundo a inteligência, segundo aquilo que a carne dizia. Mas quando ele chegou num tempo de dificuldade, quando ele viu a situação onde ele não tinha mais domínio, ele voltou para a casa do pai. E o lindo é que toda vez que a gente está numa situação de independência e resolve voltar para o pai está lá, de braços abertos, dizendo, filho, eu estava esperando você voltar. Eu sabia que você ia voltar para mim. Você fez coisas que não devia, né? Eu estou aqui. Vamos começar junto? Vamos resolver isso juntos? Eu sou teu pai e eu te amo. Coisa linda. Isso é lindo. Mas o que Jesus mais gostaria é que nós obedecêssemos o Espírito Santo de Deus. Que nós fôssemos dependentes dele para todas as coisas. A palavra do Senhor diz assim, se nós formos fiel no pouco, seremos fiel no muito. Se nós conseguirmos ser dependentes de Deus para as coisas pequenininhas do dia a dia, se nós olharmos para o Senhor está certo, é assim, é por aqui, é melhor fazer de outro jeito? Puxa, acho que aqui eu posso fazer melhor. Como eu faço, Senhor? Se isso for um exercício diário da nossa vida, quando o Senhor colocar coisas maiores, Ele sabe que nós vamos confiar. Ele sabe que nós vamos buscar a face dele. Então Ele pode dar algo maior. E conforme esse maior também é obedecido, Ele pode dar coisas maiores. Porque Ele sabe que a gente vai depender dEle. Ele sabe que nós queremos que Ele seja o nosso conselheiro, nosso amigo, um Deus de perto e não um Deus de longe. Mas para isso nós temos que ter essa mente renovada. A mente renovada é um arrependimento também da nossa independência pelo Pai. E nós podemos andar com Ele. Quando nós temos uma mente renovada, ela nos leva a uma condição de humildade. Uma mente renovada que tem Deus acima de todas as coisas, significa que eu sou pequeno e Deus é grande. Então, com esse entendimento de quem eu sou e de quem o meu Pai é e do quanto eu preciso dele, ele me traz o que? Um coração humilde. Essa mente renovada me deixa humilde, me faz reconhecer Deus grande, me faz sentir que eu tenho alguém maior, que eu não preciso viver sozinho, que eu não preciso batalhar sozinho, mas eu tenho um Deus forte comigo. Um Deus forte que diz, nunca te abandonarei, estarei com você até o final dos tempos. Isso é uma mente renovada, uma mente que sabe depender do Pai. E olha que coisa linda, que texto lindo que está lá em Provérbios. Eu vou ler, que está na Bíblia Viva. É uma linguagem bem fácil de entender. Olha que coisa linda, Provérbios 3, do versículo 5 ao versículo 8.
Confie no Senhor de todo o seu coração e nunca pense que a sua própria capacidade é suficiente para vencer os problemas. Em tudo quanto for fazer, lembre-se de colocar Deus em primeiro lugar. Ele guiará os seus passos e você andará pelo caminho do sucesso. Não fique cheio de si pensando que sua própria sabedoria é a razão do seu sucesso. Não fique cheio de si pensando a razão do seu sucesso. A verdadeira sabedoria é amar e obedecer ao Senhor, fugindo do mal. Se você fizer isso, terá sempre saúde e vigor para enfrentar a vida. A palavra de Deus é sabedoria ou não é? Olha que solução de vida. Olha o que é uma mente renovada, dependente de Deus, que acredita nesse conselheiro que está conosco todo o tempo. Não seja independente. Dependa do Senhor. Não confie na sua capacidade, porque ela é limitada. Mas confie no Senhor. Não pense que aquilo que você tem vai te ajudar nesse momento que nós estamos vivendo. Confie no Senhor. Ele tem saída onde nós não temos. Ele tem soluções que nós não temos. Ele tem uma visão do futuro que nós não temos. Não confie em si mesmo, confie no Senhor. E nós sairemos de uma situação de miséria para uma situação de felicidade, se tivermos uma mente renovada e dependente do conselho do Pai. E eu coloquei aqui uns 5 ou 6 itens que mostram se a gente está tendo uma mente renovada. A mente renovada ela é um processo, não é assim, né? No estalar de dedos, agora está todo mundo com mente renovada. Mas ela é processual. Então eu quero passar aqui com vocês alguns passos para você saber se você está nesse processo, certo? Então vamos ver lá. Um está lá no livro de 1 Samuel 15, 22, que uma mente renovada é uma mente obediente a Deus. Quanto você é obediente? O quanto Deus fala e você obedece? O quanto você procura a vontade de Deus para se submeter e ser obediente? Se você tem exercitado isso, você está no processo de uma mente renovada. Vamos lá. Lucas 17, 10. Uma mente renovada é aquela que não tem orgulho, mas a humildade reconhece que precisa do Senhor. Amém? Você está com essa mente humilde? Você reconhece Senhor em todos os teus caminhos? Do mais simples, do mais beabá, até aquelas um pouquinho mais confusas. Se você está dependendo de Deus em tudo, então você está tendo um processo de mente renovada. Em Tiago 1:21 diz que uma mente tem prazer de ler a palavra de Deus e meditar na palavra também. Você tem prazer de ler? Ler a palavra é algo que te cativa, ler a palavra é algo que te deixa feliz, meditar nisso te deixa bem? Então você está tendo a mente de Deus. Busque esse caminho que Deus tem muito mais ainda para te dar. No Salmo 51, 10, diz que uma mente renovada é aquela que tem prazer em orar. Quando você pensa que tem orar, você tem prazer de ficar lá? Ou você fica 2, 3 minutinhos, nossa, ai, quanto tempo que eu tô. Mas prazer de ficar na presença do Senhor, sem saber quanto tempo, se você ficou 1, 2, 3 horas. É prazeroso, é gostoso. Isso consegue quem tem uma mente renovada, uma mente que busca as coisas do alto, que entende que as coisas do alto são mais excelentes do que aquela que nós temos aqui. Então, ser transformados por Deus é aquilo que eu falei, é sair de uma vida de miséria, de uma vida rotineira, para uma vida de felicidade, uma vida de coisas grandes, de novidades, de coisas que você nem imagina que Deus tem preparado para você. Essas coisas estão reservadas para aquele que busca uma mente renovada, uma mente que depende do Pai, uma mente que você tem prazer de chamar o conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, para estar com você todos os dias. Mas isso é um exercício, não é algo que cai do céu assim, mas cai do céu para aquele que desejar, que ansiar, que ir atrás. Então, queridos, esse tempo que nós estamos fazendo é um tempo muito especial. Se nós dependermos de Deus, se nós buscarmos ter uma mente renovada, os nossos passos serão certeiros. Porque muitas vezes nós fazemos achando que estamos certos,
mas a base daquilo que nós vamos fazer não é o que Deus tem. Pode ser um caminho enganoso, pode nos levar para um lugar que não chega onde deve chegar. Temos boa intenção, foi da melhor forma, mas a base da motivação do que fazemos às vezes não é aquela que Deus quer. Então, juntos precisamos buscar o novo de Deus. Deus está chacoalhando, agitando as águas para que a tua igreja, para que a igreja dele cresça no novo, cresça nessa dependência, que olhe para as situações e veja, eu tenho Deus, eu não estou sozinho, eu posso caminhar com ele. Meu Deus é fiel e eu sou fiel ao meu Deus. Amém? Então que essa palavra possa trazer uma ordem na nossa forma. Buscar a vontade de Deus. E o caminho que Deus tem para nós daqui para frente é excelente. Porque Ele vai guiar, Ele vai conduzir e nós vamos obedecer em amor e graça. Em nome de Jesus. Amém? Então, vamos orar, pedir para que Deus nos ajude nessa postura de filhos dependentes. Que nós não sejamos como o filho pródigo, que vai embora e só volta com os problemas. Mas que nós fiquemos continuamente na presença dele, porque ele é Pai. Amém? Senhor, nós queremos agradecer esse momento especial. Obrigado por essa palavra. Obrigado porque nós estamos vivendo um tempo único, novo, transformador. Um tempo de aprendermos a ser dependente do Senhor e não querer resolver as coisas segundo eu acho que assim é melhor, eu sei fazer, eu entendo. Descansa no Senhor, apresenta todas as tuas soluções diante do Pai e pergunta, Senhor, é isso mesmo? E o Senhor, como um Deus bom, fiel, conselheiro, príncipe da paz, Ele estará conosco todo o tempo para nos dirigir. Senhor, eis-nos aqui, guia-nos pelas tuas veredas de justiça. Perdoa-nos, Pai, pela nossa independência. Perdoa-nos, Pai, por vivermos uma sociedade que ensina isso desde que a gente nasce. Vai adiante, você pode, você tem que conseguir. E o Senhor diz, não, dependam de mim, vai ser melhor. Eu tenho um caminho mais excelente. Então, Pai, que assim seja a nossa vida. Eu quero entregar nossos corações e as nossas mentes para que possamos crescer e viver na abundância da Tua graça. No nome de Jesus, amém. Queridos, que Deus abençoe e até a próxima.